Olá! E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aulinha de língua portuguesa. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa língua? Vamos lá? Olha, nossa aulinha de hoje é sobre fato e opinião. Eu estou conversando com os alunos do 9º ano e eu sou a professora Márcia Damasceno, tá bom? Para quem está chegando agora, não me conhece. Bom, gente, então eu gosto sempre de dizer para vocês qual é o objetivo da aula, né? Algumas informações essenciais. Então, primeira coisa, a nossa aulinha, ela só dura 30 minutinhos, então passa rápido, né? Então, você tem que ficar atento a todas as informações, a tudo aquilo que a professora vai falar durante a aula, para que você anote, para que você fique aí na sua memória, tá bom? Então, a disciplina é língua portuguesa, o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é o editorial, a habilidade, que é o que eu sempre gosto de trazer, porque é sempre bom vocês saberem o que é que a gente espera que vocês desenvolvam na aula, nas atividades, durante esse período aí de letivo, durante o mês, durante a semana que vocês estão trabalhando, tá? Então, a habilidade é distinguir, né? Que é diferenciar em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. A explanação do conteúdo é aula expositiva e slides. Então vamos refletir um pouco, gente. Olha, nós já conversamos sobre fato e opinião. Vocês já conversaram, já tiveram essa aulinha comigo, já tiveram essa aulinha também com a professora Ildalene. Então vocês podem perceber que durante esse mês de novembro, as aulas elas serão de revisão. Então nós vamos revisar alguns conteúdos, algumas habilidades que já foram trabalhadas em algumas aulas, tá bom? E por que isso é importante? É importante primeiro porque quem não conseguiu desenvolver algum conhecimento, alguma competência, alguma habilidade, quem não entendeu direitinho algum conteúdo que foi trabalhado, algum assunto, tem a oportunidade de rever e também aqueles que já aprenderam de aprofundar um pouco mais os estudos, os conhecimentos naquela área, tá? Então, a primeira coisa, gente, que eu gostaria de refletir com vocês é sobre essa charge, né, da Mafalda que eu coloquei aí. Então, essa imagem, primeiro da gente pensar, eu gostaria que a gente pensasse primeiro sobre a forma como essa frase está escrita, tá bom? E depois que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o teor, sobre o que quer dizer, quais são os efeitos de sentido que nós podemos obter dessa imagem. Lembram que nós já estudamos, que na aula passada nós estudamos sobre colocação pronominal. Lembram que nós estudamos sobre quando é que eu devo colocar o pronome antes, no meio ou após o verbo. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre a ênclise, falamos sobre a mesóclise e falamos sobre a próclise. Então, foram conteúdos da aula passada. Então, eu trouxe aí duas imagens que traz a Mafalda. E aí, eu queria que vocês observassem bem para vocês perceberem para vocês perceberem essas duas imagens, tá bom? Viver sem ler é perigoso, porque obriga-te a acreditar no que te dizem. Viver sem ler é perigoso, porque obriga-te a acreditar no que te dizem. A frase é a mesma. Sim, a frase é a mesma. E eu queria que vocês observassem essa frase e fizessem a seguinte análise. Por que o ti, né? Por que o pronome apareceu após o verbo? Então, essa frase, ela foi muito veiculada nos grupos sociais, nas redes sociais, desculpa, no perfil de WhatsApp, falando sobre isso, né? De como é que você precisa, por que você precisa tanto se preocupar com isso, por que é tão importante ler. Então, o verbo, quando a gente diz viver sem ler é perigoso, porque obriga-te a acreditar no que te dizem, nós observamos aí que o pronome ele está após o verbo. Mas nós aprendemos que quando o pronome relativo o que, vem antes do verbo, isso é uma palavra atrativa. Então, a gente diria, a forma correta seria:
Viver sem ler é perigoso porque te obriga a acreditar no que te dizem. Então eu já sei que eu precisaria fazer aí uma pequena correção se eu fosse utilizar a variedade padrão da língua, tá bom? Mas isso tudo vai depender do contexto. Como essa imagem, né, ela é de um contexto utilizada em um contexto mais informal, às vezes aparece o pronome após o verbo. Mas é importante que vocês saibam que as regras gramaticais que fazem parte da variedade padrão da língua, é importante que nós as saibamos e que nós possamos utilizar naquele momento oportuno, tá bom? E aí, queria saber de vocês, por que viver sem ler é perigoso? Por que quando nós não fazemos a leitura, nós somos obrigados a acreditar no que nos dizem? É importante as leituras, é importante, por que eu trouxe essa discussão? Porque é importante agora nós percebermos a diferença entre fato e opinião, percebermos que às vezes há algumas opiniões de tão ditas, de tão repetidas, né? As pessoas querem que se transformem em fatos, então eu preciso fazer leituras, eu preciso fazer inferências para perceber que nem tudo que está sendo dito é verdade, nem tudo que está sendo dito como fato, ele é realmente um fato, ele pode ser uma opinião. Então é importante que nós saibamos a diferença entre fato e opinião e é importante que nós tenhamos esse cuidado e esse costume rotineiro mesmo de fazer leitura sempre, tá, gente? Então, lembra quando eu disse para vocês que o nosso gênero textual era o editorial? Então, nós vamos revisitar o editorial. Revisitar significa visitar novamente, né? Por que revisitar? Porque nós já vimos o editorial em aulas passadas. Mas se nós fôssemos lembrar das características do editorial, a primeira característica é: expressa a opinião do jornal ou revista sobre um assunto da atualidade. Então, o editorial é um texto, né, escrito, publicado nos jornais, nas revistas, né? Ele é um gênero da esfera jornalística e que expressa a opinião sobre um assunto da atualidade. Então, os editoriais, eles são levados em conta, ou o mote, né, que leva com que o texto seja produzido, é um acontecimento atual. Então, isso é uma das características do editorial. Outra característica é a intenção de persuadir os leitores, esclarecer ou alterar seus pontos de vista, alertar a sociedade e, às vezes, até mobilizá-la. Então, é persuadir, convencer. Então, quando o editor, o editorialista, ele escreve, ele produz um editorial, ele tem um objetivo, ou seja, de esclarecer, de alterar o nosso ponto de vista. Então, ele é um texto persuasivo. Então, quando alguém escreve um editorial, ele quer nos convencer de que aquela opinião dele, né, de que aquela tese que ele defende é a verdadeira. Ele quer nos alertar de alguma forma ou então até mobilizar, dependendo de como o texto é escrito. Então, muitas vezes, quando você faz a leitura de um editorial, você pode mudar seu ponto de vista, se você concorda, você pode também ser mobilizado de alguma forma por aquele conteúdo que você fez a leitura ou por aquela informação que está presente no texto. A estrutura convencionalmente é organizada em 3 partes. Então, o editorial, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento é estruturado a partir de exemplificações. Então, quando você escreve um editorial, quando é produzido o editorial, ele apresenta exemplos, comparações, depoimentos, pesquisas, dados estatísticos, citações e retrospectivas históricas. Então, tudo isso, gente, aparece no editorial. Por quê? Para dar mais veracidade, confiabilidade ao texto escrito e ao texto que você está lendo. E a linguagem é o predomínio do padrão culto formal da língua. Então, a variedade padrão da língua.
quando as pessoas escrevem um editorial, eles levam em consideração o padrão da língua, padrão formal. Então, todas as vezes que nós vamos produzir um texto, que é o texto escrito diferente do texto oral, nós precisamos nos preocupar e nos ater às regras gramaticais. Então, olha, trouxe aqui para vocês, só para que vocês possam fixar um pouquinho melhor o formato do editorial. Então, eu trouxe aqui o jornal Folha de São Paulo, que é o órgão de imprensa, né? Então, é onde está publicado, é o suporte de publicação desse editorial. O texto escrito, né, que é a greve e as reformas, e o gênero textual, que é o editorial. Então, se você quiser ler editorial, você pode navegar no site, você pode buscar no jornal, numa revista, e você vai encontrar editoriais aí à sua disposição para você fazer a leitura e análise, tá bom? Olha, eu trouxe aqui uma manchete, né? Uma manchete não, um título aqui de um editorial, para que nós possamos fazer a análise direitinho. Olha. Chuvas causam alagamentos em avenidas e água invade casas em Teresina. Observem para esse título, para essa mensagem, e observem que abaixo está escrito: no bairro São João, moradores ficaram desabrigados depois que a água subiu e invadiu casas. Alagamentos foram registrados por moradores na zona leste, norte, sul e centro da capital. Então, eu queria que vocês percebessem, professora, isso aqui que você está trazendo é um editorial? É a manchete de um editorial? Eu trouxe aqui uma notícia. Por que eu trouxe a notícia? Porque a notícia também é da esfera jornalística. E eu gostaria que vocês percebessem essa diferença e percebessem onde está composto o fato e a opinião dentro desses textos da esfera jornalística, tá? Então, a primeira coisa, gente, olha, quando eu digo chuvas causam alagamentos em avenidas e água invade casas em Teresina, isso é real. Isso é algo real, algo que aconteceu na realidade. Não é ficção, é realidade. Então, é real. É documentado, ele foi documentado. Então, quando eu posso documentar aquele acontecimento? Então, aconteceu, é real e eu documentei. Então, eu posso documentar através de uma notícia, posso documentar através de um editorial, ou o gênero vai depender do meu objetivo e da finalidade que eu quero quando eu documento aquela informação. Então, olha, eu já vi que esse acontecimento é real, eu já vi que esse acontecimento ele foi documentado e é indiscutível. Tem como você discutir? Não tem. As chuvas causam alagamentos em avenidas e água invade casas em Teresina. Não tem o que discutir. Aconteceu, é real, foi documentado e é indiscutível. Então, será que essa manchete aqui, será que esse título aqui, toda essa mensagem que foi transmitida aqui, ela é um fato ou ela é uma opinião? É um fato. Então, para eu saber o que é fato, gente, eu tenho que me ater a algumas informações e as principais que eu trouxe para vocês. Primeira coisa, alguém te contou, você está ouvindo a conversa de alguém, você está assistindo a TV, você está lendo uma notícia, ou que seja na internet, ou que seja num jornal escrito, numa revista, não importa. Então, você precisa pensar naquela mensagem que você está lendo. Ela é real? Ela aconteceu? Foi documentada? Você não consegue, é impossível você discutir, abrir discussões sobre aquilo. Então, eu já sei que aquilo ali é um fato, tá bom? Então, fato é real, é documentado e é indiscutível. Outro. Editorial desta terça-feira. Sobram chuvas, falta prevenção.
falar da infraestrutura do município para funções, o efeito dos fenômenos naturais, é também muito justo destacar que vendavais, chuvas volumosas, entre outras manifestações da natureza, como sabemos, são imponderáveis. E por mais que sejam cada vez mais previsíveis, causam danos ainda difícil de mensurar. São os casos fortuitos, sempre estaremos sujeitos a eles. Olha, então eu trouxe lá uma notícia que falava sobre o alagamento, as chuvas, e trouxe agora um editorial falando sobre chuvas também. Sobram chuvas, falta prevenção. Qual é a diferença de notícia para editorial? A notícia, ela traz fato, ela traz acontecimentos reais, mas a notícia, ela não aparece opinião, ela só aparece fato. Vamos observar esse editorial. Olha, quando eu circulei algumas expressões, olha, o efeito dos fenômenos naturais é também muito justo. Destacar que vendavais ou chuvas volumosas e outras manifestações da natureza são imponderáveis. Por mais que sejam cada vez mais previsíveis, causam danos ainda difícil de mensurar. São os casos fortuitos. E aí, gente, vamos observar? Primeira coisa, é pessoal. Então aqui você percebe quando ele diz chuvas volumosas, quando ele diz que isso é muito justo, quando ele diz que as manifestações são imponderáveis, quando ele diz que os casos são fortuitos. Então ele está colocando aí questões pessoais, né? Que é a pessoalidade, são as coisas, é a forma de expressar em que ele coloca a subjetividade. Vamos para a próxima. Julgamento. Então, ele fez o julgamento. Ele disse que é muito justo, né? É muito justo destacar que os vendavais e que as chuvas volumosas são empoderantes, né? Juntamente com outras manifestações da natureza. Então, a gente percebeu que aí ele fez o juízo de valor. Ele já fez o julgamento. E por último é discutível. Por que é discutível? Porque ele acha que é muito justo, outra pessoa pode achar que não seja justo, que seja injusto, ou que tenha outros adjetivos ou outras características que ele poderia dar. Então, eu já posso imaginar que se o fato é real, que se o fato é um acontecimento não discutível, se o fato é documentado, então eu já sei que tudo isso que eu trouxe nesse texto é a opinião. Então percebam essa diferença bem clara entre fato e opinião. Olha, primeira coisa, base para comparação. Eu trouxe esse quadrinho que a professora Ildalene já apresentou com vocês, mas eu achei bacana, achei que a gente poderia conversar sobre ele. Então, o significado, né? Então, o fato refere-se a algo que pode ser verificado ou provado, algo que é verdadeiro. A opinião refere-se ao julgamento, a crença que você tem sobre algo. O fato é baseado em observação ou pesquisa. A opinião é suposição ou visão pessoal. Então, o que é isso? Qual é a base para a comparação? O fato é uma realidade objetiva, então é algo que é real, que é objetivo. A opinião é uma declaração subjetiva, então subjetiva já tem aí dentro os seus aspectos pessoais, as suas crenças, os seus valores, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você considera importante quando você faz a leitura ou quando você opina. A verificação, o fato é possível de você verificar, a opinião não é possível, porque a opinião ela é intrínseca a cada pessoa. O fato é algo que realmente aconteceu.
A opinião é a percepção que você tem sobre algo que aconteceu. Então, choveu em Teresina é o fato. A percepção que eu disse, que a chuva foi forte, que a chuva foi volumosa, que a chuva foi muito intensa. Então, são as percepções que eu tenho daquele fato. O fato, ele é universal. E a opinião, ela difere de pessoa por pessoa. Então, cada um tem a sua opinião sobre um determinado fato. O fato mostra imparcialidade. Então, o fato, você não se você vai relatar um fato, você não pode colocar nenhuma questão pessoal sua. Você precisa retratar a realidade. Você precisa ser imparcial. Então, a notícia, ela é imparcial. O editorial, ele tem o fato, mas também tem a opinião. E você utiliza palavras tendenciosas, né? As palavras tendenciosas são as palavras que você vai utilizar para convencer, que tendenciam a você comprovar ou você manifestar a sua opinião. O fato, ele influencia as pessoas e a opinião também influencia as pessoas, ok? Então, vamos analisar agora um editorial, vamos observar tudo isso que eu falei para vocês sobre fato, sobre opinião dentro do editorial. Olha, eu trouxe para vocês o editorial O Popular com o título O Drama das Queimadas. Então, lembra que eu falei sobre as chuvas? Agora eu vou falar sobre as queimadas. Bom, o fato e a opinião no editorial. As onças tratadas com queimaduras de até 3º grau e com técnicas sofisticadas são uma pequena parcela meramente simbólica da tragédia que se abate sobre a fauna. Animais sob o risco de extinção merecem cuidados, mas a rigor, a destruição de habitat de forma violenta e acelerada, impacta toda uma biodiversidade que representa a riqueza brasileira. O debate sobre como prevenir esse tipo de ocorrência, bem como a punição daqueles que dela se aproveitam em nome de ganhos pontuais e de curto prazo, deve estar na agenda nacional permanentemente. Para os animais, a destruição não tem sutilezas de ordem eleitoral. Simplesmente se impõe, avassaladora. Evitar isso deveria estar no escopo de todo espectro político. Então, nós já percebemos aí que, como eu já havia dito, que é um editorial. Mas por que eu percebo? Então, eu já percebo aí que... Vou voltar um pouquinho para a tela anterior, tá, gente? Olha, foi publicado no suporte, né, o jornal Popular. Você já percebe aí que tem o nome editorial, porque é a seção que é destinada aos textos opinativos, né, os textos argumentativos. O editorial, o título é O Drama das Queimadas. Então, vamos agora observar onde é que nós conseguimos perceber que existe opinião. Onde é que aqui nesse texto o autor utilizou de opiniões? Só para a gente relembrar, tá? Quando o editorialista ele escreve um editorial para ser publicado numa revista, nem sempre é a opinião dele. Tá bom? Ah, mas é um texto de opinião, ele colocou elementos de opinião, elementos opinativos dentro do texto. Acontece que nem sempre é a opinião dele. Por quê? Porque ele escreve, ele apresenta a opinião do local onde o texto foi publicado. Então, se ele publicou no jornal, então a opinião é do jornal, ele defende a opinião do jornal. E vocês podem perceber que a maioria das vezes o editorial ele não é assinado. Por quê? Porque ele traz a opinião, ele traz a ideia defendida pelo suporte, seja pela revista, seja pelo jornal, tá bom?
Olha, então a primeira opinião que nós podemos perceber é técnicas sofisticadas. Então, quando ele diz que as onças são tratadas com queimaduras e com técnicas sofisticadas, então a gente já percebe aí o uso de adjetivos, né? De palavras que levam em conta a subjetividade, a pessoalidade. Outra, são uma pequena parcela. Então, quando ele diz pequena parcela, é uma opinião, já é um juízo de valor, né? Já é a pequena é um adjetivo. Então, a gente já começa a perceber que aí dentro desse texto tem as opiniões. Olha, os animais, a destruição, né, do habitat dos animais é de forma violenta e acelerada. Percebemos também a opinião que foi defendida ou que foi apresentada nesse texto. Ganhos pontuais e de curto prazo. E simplesmente a destruição, né, ela é avassaladora, né? Então, quando os animais, né, a destruição não tem sutilezas de ordem eleitoral, simplesmente se impõe avassaladora. Então, nós vamos percebendo aí quantas opiniões estão expressas nesse editorial. Então, quando ele escreveu, ele apresentou, defendeu a opinião da revista, que pode ser também que seja a opinião dele. E você percebe que nesse texto tem exemplos de fatos e de opiniões. Então, são acontecimentos atuais que ele trouxe para o texto. O próximo, jornal Cruzeiro do Sul. A embalagem proibida. O isopor chegou ao Brasil na década de 1960 e ganhou inúmeras utilidades. Olha, gente, então trouxe o fato e a opinião no editorial. Então, coloquei de fato, coloquei de vermelho o fato e de verde a opinião. Então, olha, desde o dia 10 de setembro deste ano, está proibida a utilização de embalagens confeccionadas com isopor em Sorocaba. Nesse dia, entrou em vigor uma lei que havia sido aprovada pela Câmara de Vereadores em março de 2019, com o objetivo de preservar o meio ambiente de um material. Então, nós já percebemos aí tudo que são fatos, né? Quando ele diz que desde o dia 10 de setembro, falando da proibição da utilização de embalagens. Aí quando ele diz, olha, de material que é praticamente indestrutível se jogado na natureza. Então já percebemos aí o adjetivo indestrutível. Então já percebemos que ele colocou aí já um elemento de opinião. Mas qualquer sorocabano que recebe comida comprada por aplicativos ou se dirige a uma lanchonete ou padaria para comprar qualquer tipo de alimento para viagem, vai perceber que essa lei, ao menos por enquanto, ainda não pegou. Então a gente percebe também que nesse trecho tem elementos, traços de opinião, pois ninguém mudou suas embalagens desde que a lei entrou em vigor. E o poliestireno expandido, o nome correto do material, continua sendo usado em larga escala. O isopor, de fato, que é bastante leve, tem a capacidade de bloquear a umidade e manter a temperatura interna. Chegou ao Brasil na década de 1960 e ganhou inúmeras utilidades. Então, vocês percebam aí a presença do fato e da opinião no editorial. Agora é com você, só depende de você. Agora eu trouxe um texto, eu vou fazer a leitura do texto e a leitura também da atividade, mas vocês só vão responder na próxima aula com a professora Andressa, tá bom? Então, dinheiro no lixo. Aprimorar políticas públicas de reciclagem é mais do que uma questão ambiental, é também econômica e social. É literalmente jogar dinheiro na lixeira. E o mais triste de tudo é constatar o quanto evoluímos pouco no que diz respeito à reciclagem, se levarmos em conta que há pelo menos 30 anos as temáticas ecológicas passaram a ter um relevante espaço no debate público. Se na teoria há a convicção da necessidade de reaproveitamento do lixo, na prática a sociedade ainda engatinha rumo a um descarte mais consciente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, determina que os materiais recicláveis são riquezas e fonte de trabalho e renda para famílias, sendo grave infração o desperdício dessas potencialidades. Por isso, coleta seletiva deve ser universal. Primeira questão. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor é: letra A. Se levarmos em conta que há pelo menos 30 anos as temáticas ecológicas passaram a ter um relevante espaço no debate público. B. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, determina que os materiais recicláveis são riquezas e fonte de trabalho. C. E o mais triste de tudo é constatar o quanto evoluímos pouco no que diz respeito à reciclagem. E D. Sendo grave infração o desperdício dessas potencialidades. E aí, gente, qual é a alternativa que contém uma opinião? Bom, a resposta para essa perguntinha vocês vão ter na próxima aulinha com a professora Andressa, tá bom? Um beijo e até a próxima! E aí, gente, vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa, a nossa segunda aula de hoje. Vamos lá? Olha, então a nossa aulinha de hoje, a nossa segunda aula, na verdade, é sobre pronomes relativos, né? Então, lembra que eu falei na aula passada que nós estamos revisando? Então, por isso é que elas são assuntos diferentes, tá? Então, a primeira nós falamos sobre fato e opinião, dentro do editorial, e resgatamos um pouquinho de notícia, né? E agora nós vamos falar sobre os pronomes relativos, que também foi um conteúdo que nós já trabalhamos, né? Que vocês já tiveram aulinhas, já fizeram atividades, tanto atividades aqui comigo na aula, mas as atividades do livro didático também. Então é um resgate. Quanto mais nós estudarmos sobre esses conteúdos que são tão importantes, quanto mais nós nos aprofundarmos sobre eles, melhor, tá? Para o nosso conhecimento. Até porque em língua portuguesa, um conteúdo vai sempre depender do outro. E você já percebeu que os pronomes relativos, eles permeiam durante toda a nossa linguagem, tanto no texto escrito quanto no texto oral. Então é importante que nós saibamos e os conheçamos, tá? Então, a nossa aulinha é sempre 30 minutos, né? Os pronomes relativos e o que é que a gente espera? Que vocês estabeleçam relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou referente comum de uma cadeia de substituições lexicais. É um nome grande, uma habilidade assim, com os nomes assim bem diferentes, né? Com substituições lexicais, mas quando vocês começam a fazer a leitura, quando a gente começa a conversar, vocês vão percebendo que isso são coisas que vocês usam no dia a dia, tá? Olha, gente, eu trouxe para nós iniciarmos uma piadinha, uma anedota do Joãozinho. Então, para a gente começar a aula assim de uma forma mais diferente, tá? Então, tem assim, ó, Joãozinho e os pronomes. Na escola, Joãozinho, sim, professora, por favor, diga-me 2 pronomes. Aí ele disse, quem? Eu? Aí ela responde, muito bem, garoto. Então, nós percebemos aí que o Joãozinho, ele acertou a pergunta meio que sem querer, né? Quando ele disse quem e eu, ele disse 2 pronomes. Então, vamos só relembrar quais foram esses 2 pronomes. Que classificação nós podemos dar a esses 2 pronomes? Então, quem é um pronome relativo e o eu é um pronome pessoal.
é importante, viu, gente? É importante nós aprendermos quais são os pronomes, aprendermos, assim, a função, para que nós utilizamos os pronomes e aprendermos também o seu uso e os efeitos de sentido que eles causam dentro do texto. É importante, sim, nós aprendermos as nomenclaturas, aprendermos tudo direitinho, né? Então, eu gosto sempre de usar essa palavra revisitar, que é revisitar, que é visitar novamente, né? Então, nós vamos revisitar os pronomes relativos. Então, como diz o próprio nome, os pronomes relativos, eles fazem referências, em geral, a um ser já mencionado, um termo anterior ou termo antecedente, para não dividir a ideia em várias orações ou para evitar repetições desnecessárias. Então, relativo, porque que ele é relativo? Porque ele faz referência, ele se refere. E aí, nós já sabemos que ele pode fazer referência tanto ao termo que já foi mencionado, um termo anterior, um termo que nós chamamos de antecedente, porque vem antes, né? Ou ele pode fazer menção a um termo que está fora do texto, que não está escrito, mas que você percebe quem é pelo contexto, tá? Olha, então é sempre bom, como eu disse a vocês, resgatar e deixar bem claro aí na memória de vocês quais são os pronomes relativos. Tem que aprender, tá, gente? Não dá para não aprender porque você vai utilizar muito. Então, os pronomes relativos, o que ele é igual ao qual, então eu posso trocar que por o qual, né, por os quais, a qual, as quais, são os pronomes que nós utilizamos, né? O que ele retoma pessoas ou coisas, então quando eu utilizo o que, eu estou retomando, né, tanto a pessoas quanto coisas, estou retomando, estou me referindo, estou fazendo relação com a pessoas ou coisas. O quem, que é sempre antecedido de preposição, então a preposição ela sempre vai acompanhar o pronome quem, e ele retoma somente pessoas, tá? O que eu posso utilizar tanto para pessoas quanto para coisas, mas o quem eu só posso utilizar para pessoas. E o qual retoma pessoas ou coisas, onde retoma somente lugar. Exemplo, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Errado, pois perfil não é lugar. Então, quando eu digo, olha, onde escrevia declarações de amor, esse onde aí, quando eu digo, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Perfil não é um lugar. Então, o pronome relativo, ele se refere a lugar. Retoma somente o lugar. E perfil não é lugar. Cujo liga dois substantivos e estabelece a ideia de posse. Exemplo, foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Então, cujo, ele ligou o substantivo árvore ao substantivo tronco e estabelece uma ideia de posse, dizendo que as árvores possuem troncos. Então, cujo, ele estabelece a ideia de posse e ele liga dois substantivos. E o onde só é pronome relativo quando ele retoma somente o lugar. Então, que, quem, o qual, onde e cujo. E aí, gente, o que eu quero com vocês, além de recordar os pronomes relativos, recordar um pouquinho do gênero crônica, tá bom? Que é o gênero que nós vamos trabalhar nesta aula. Então, crônica também é um gênero do bimestre. Vocês já estão vendo, vocês já tiveram aula sobre crônica. Na verdade, vocês já conhecem a crônica, né, desde o sexto ano, porque é um gênero textual que está sempre permeando, né, os livros, né, os livros didáticos e todos esses suportes que nós utilizamos com vocês, tá? Então, a crônica, ela é também da esfera jornalística, tá, gente? Ela é publicada em jornal também.
Então, características da crônica. A escrita em textos curtos e de fácil compreensão. Então, a crônica, ela é curtinha e é fácil de você compreender. Você fez a leitura da crônica, do texto, você compreende, não precisa de várias leituras ou de uma reflexão maior. É clara, é tranquila de você ler. Possui linguagem despojada e simples. Olha, quando eu falo dessa linguagem despojada, né, é porque é para deixar esse texto mais próximo do leitor. Então, os cronistas, né, eles escrevem as crônicas quase como se estivessem conversando conosco. Tem uma linguagem mais despojada. Não significa que não seja a variedade, que eles não utilizem a variedade padrão da língua, mas é mais despojada, né? É mais próxima, é mais afetiva e é simples, é uma linguagem simples, não é uma linguagem rebuscada e cheia de rodeios, né? É uma linguagem mais simples. Narra situações do cotidiano, talvez esta seja a característica principal da crônica, assim. Sempre que você fala em crônica, lembra de crônica, você remete a Cronos, que é tempo, que fala sempre de trazer as questões ou trazer os acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. Então, a crônica, ela traz situações do cotidiano, mas claro, né, gente, com um pouco de elementos fictícios, elementos de ficção. O uso de poucos personagens, então a crônica também tem poucos personagens, às vezes nenhum, depende, né, do autor, às vezes ele conta, ele narra um acontecimento, um fato, colocando elementos subjetivos e colocando elementos fictícios, mas que aconteceu com ele que não necessariamente precisa ter personagens, tá? O caráter crítico sobre comportamentos e situações, então às vezes, né, a crônica ela também faz uma crítica a determinadas situações do cotidiano, às vezes são críticas bem-humoradas, às vezes são críticas mais específicas, né, mais duras, né, faz com que você reflita melhor sobre determinado acontecimento, mas ela geralmente ela tem esse caráter crítico. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico, então às vezes os cronistas, né, eles carregam os textos desse humor, né, um humor mais crítico, mais irônico. E como é que eu percebo isso? Eu percebo isso vai depender do meu nível de leitura. Então, por isso que eu disse na aula passada da importância de nós fazermos as leituras, né, da importância da gente ler, da importância de você conhecer. Além de fazer leituras, também estar sempre atento às coisas que acontecem na realidade, sempre se manter informado, assistir ao noticiário, ler alguma notícia, sair um pouquinho desse universo do celular. Você pode fazer as leituras de notícias no celular, mas quando eu digo sair um pouquinho desse universo, muito um pouco das redes sociais e procurar ver o celular e ver a internet como fonte de informação também. E segue um tempo cronológico determinado. Então, a crônica, ela segue um tempo cronológico. Então, essas são as características principais da crônica, tá bom, gente? Então, é curta, a linguagem é despojada, narra situações do cotidiano, tem o crítico, tem a crítica, tem o humor e tem o tempo cronológico. E aí, eu trouxe algumas crônicas para nós observarmos como é que eu faço uso dos pronomes relativos dentro da crônica, dentro do texto. É importante que você saiba utilizar o pronome. É importante que você, na hora que você estiver fazendo a leitura, você saiba a que palavra, a que substantivo aquele pronome se refere ou aquele pronome substitui. É importante também na hora de você produzir o seu texto. Então, como é que eu sei que eu consigo perceber que realmente eu adquiri aquele conhecimento, que eu realmente desenvolvi aquela habilidade? Quando eu faço uso na prática, tá? Então, eu trouxe aqui uma crônica do Rubem Braga, na verdade, não foi uma crônica completa, tá, gente? Trouxe só um trecho para que nós possamos analisar. Então, a crônica Rita. Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos, seus olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra sica e também a amar os bichos tristes, a anta e a pequena cutia.
e o córrego e a nuvem tangida pela viração. Minha filha Rita, em meu sonho me sorria, com pena deste seu pai, que nunca a teve. Vamos observar que tem um pronome relativo aí, né, gente? Olha, o pronome relativo, que. Agora, vamos observar a qual palavra o pronome relativo que se refere? Com pena deste pai que nunca a teve. Então, o que se refere à palavra pai. Ele retomou, ele se referiu, tá certo? Vamos para a próxima. A cobrança. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Tá bom, gente? Então, vamos observar qual pronome relativo. Vocês já conseguiram perceber que tem esse trecho? Vamos lá? Cujos. Cujos, o pronome relativo cujos, vocês não fazem muito uso dele, né? A gente não consegue, ele não é tão utilizado quanto o que, mas ele tem a sua importância, ele aparece em alguns textos e é importante você também saber a que ele se refere. Então, quando eu digo, carregava um cartaz cujos dizeres atraiu a atenção dos passantes. Então, cujos se refere a dizeres. Cujos dizeres. Então, lembram que eu disse que ele se refere e ele também faz a ligação entre os substantivos e ele dá a ideia de posse. Então, cartaz possui dizeres, relação de posse. Cartaz cujos dizeres. Então, os dizeres está contido dentro do cartaz. Então, o cartaz possui os dizeres. Então, cujo ele faz referência à palavra dizeres. É o referente, tá bom? Essa crônica, gente, é do Moacir Sclia. Eu acho que vocês conhecem essa crônica, A Cobrança. Próximo, o padeiro. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando. Olha, eu trouxe só um trecho. E aí, se vocês quiserem ou tiverem a curiosidade, né, que eu acho isso ótimo de vocês quererem ler o texto na sua íntegra, é só você pesquisar, tá, gente? Se você tiver acesso à internet, é só você pesquisar. Coloca Crônica O Padeiro de Rubem Braga, que você tem a crônica completa. Por que eu não trouxe? Porque ela é uma crônica um pouco maior, então a gente precisaria ter mais tempo para se debruçar sobre ela. Mas aí você, na sua casa, você pode fazer a leitura com calma e se deliciar com as crônicas do Rubem Braga, tá bom? Então, vocês perceberam aí que existem alguns pronomes relativos nesse pequeno trecho. Então, vamos observar quais são e a quem ele se refere. Então, olha, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Olha, gente, o que ele aparece muitas vezes nos textos, mas não é só você sair grifando ou sair achando que todos os ques que aparecem nos textos serão pronomes relativos, tá bom? Nem sempre. O que só será pronome relativo se ele fizer uma referência, tá bom? Então, por isso que o nome diz pronome relativo, porque relaciona, porque se refere a um termo antecedente, tá bom? Então, cuidado, não é achar que todo o que aparece no texto, ele será um pronome relativo. Por que aqui é um pronome relativo? Olha, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Vamos observar porque ele é um pronome relativo? Olha, que se referiu a quem? A
pão dormido. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Então, para eu não repetir ou para eu me referir, eu utilizei o que. Então, esse que é um pronome referente, porque ele se refere à expressão pão dormido, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Outro que aparece, olha. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. E agora, gente? A que palavra o que se refere? Vou deixar um tempinho só para vocês. Eu já apresentei a primeira, eu gostaria que vocês fizessem a segunda aí mentalmente, ou então quem está fazendo no caderno, tá? E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Vamos lá? Ok, tá certo, olha. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando. Então, o que ele se refere a homem modesto. Então, o que se referiu primeiramente a pão dormido e depois se referiu a homem modesto, tá bom? Então, pronome relativo, pronome que se refere. O tempo não apaga. Vamos para essa outra crônica. Essa crônica, gente, eu não coloquei o autor porque é um autor desconhecido, tá bom? Não encontrei, ele foi publicado numa revista, mas não só aparecia como autor desconhecido. O tempo não apaga. Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abri o portão para ir ao trabalho, via um garotinho sorridente que passava por mim a caminho da escola. E eu correspondia o sorriso sem palavras. Olha, vamos observar, queria que vocês observassem onde aparece pronome relativo. Vou trazer o pronome relativo, que. E agora eu quero que vocês descubram nesse trecho dessa crônica a que palavra o que se refere. Se ele se refere, na verdade, ele é um pronome relativo, ele se refere a alguém. Se ele se refere a alguém, a quem? Ou ao que? A que expressão? Vamos lá? Vou fazer a leitura novamente para que vocês possam perceber, tá bom? Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abri o portão para ir ao trabalho, vi um garotinho sorridente que passava por mim a caminho da escola. E eu correspondia o sorriso sem palavras. E aí, gente, a quem vocês acham que o pronome que está se referindo? Ele está se referindo a algum termo anterior? A um termo que nós chamamos de antecedente? Sim, ele se refere a um termo antecedente. E aí? E a quem ele se refere? Vamos lá? Vamos perceber se vocês acertaram? Ele se refere a garotinho sorridente, tá, gente? Aí a setinha ficou só para sorridente, mas é porque ela deveria ter ficado um pouquinho maior, tá? O que ele se refere ao garotinho sorridente. Então, há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abri o portão para ir ao trabalho, via um garotinho sorridente que passava por mim a caminho da escola. E eu correspondia o sorriso sem palavras. Tá bom? Vamos para o próximo? Espíritos da cidade. Não acredito nesses mitos da natureza.
apesar de curtir a trilogia do Senhor dos Anéis, mas acredito fortemente em certos seres místicos, urbanos. Não estou falando, claro, da loira do banheiro. Estou falando de algumas presenças que surgem em meio ao caos urbano para tentar ajudar os mais desavisados. Então, você percebe que esse texto, né, o texto é do livro As Histórias que Escrevi, então ele traz isso, né, falando sobre os espíritos da cidade, né, e ele vem dizendo que ele não acredita muito nos mitos, né, que apesar dele curtir a trilogia do Senhor dos Anéis, né, mas é que ele acredita fortemente em seres místicos urbanos, né, e aí ele está dizendo que não está falando da loira do banheiro, mas de algumas outras presenças que surgem em meio ao caos urbano para tentar ajudar os mais desavisados. Então, como eu disse a vocês, se vocês quiserem saber de quem ele está falando, de quais são essas presenças, quem são essas presenças, como é que termina essa história, vocês têm que pesquisar e fazer a leitura completa do texto Espíritos da Cidade, tá? Eu trouxe o trecho aqui somente para nós analisarmos, porque é importante que você perceba o uso do pronome relativo dentro do texto, qual é a referência dele, tá bom? Então vamos lá, vamos encontrar o pronome e perceber se é um pronome relativo, se é uma conjunção, vamos lá? Que, olha, estou falando de algumas presenças que surgem em meio ao caos urbano para tentar ajudar os mais desavisados. E agora, gente? Gostaria que vocês me dissessem não, né? Que eu não ouvi, mas que vocês pensassem aí a que palavra esse que se refere. Qual é o referente? Qual é a referência? Qual é o termo anterior, né? A quem ele se refere? Vamos lá? Vou ler novamente para dar o tempinho de vocês perceberem, para vocês acertarem a resposta, tá? Não acredito nesses mitos da natureza, apesar de curtir a trilogia do Senhor dos Anéis, mas acredito fortemente em certos seres místicos urbanos. Não estou falando, claro, da loira do banheiro. Estou falando de algumas presenças que surgem em meio ao caos urbano para tentar ajudar os mais desavisados. E aí, gente, a quem se refere? Vamos lá? A presenças. Estou falando de algumas presenças que surgem em meio ao caos urbano, ok? Então, o que aí ele é um pronome relativo, tá bom? Porque se refere ao substantivo presenças. Vamos para o próximo? E se não passar? E aí, gente, essa é uma crônica da Marta Medeiros, né? uma cronista que ela fala sobre temas muito atuais, né? Então as crônicas dela são muito bacanas, porque ela trata muito sobre as questões atuais, de tudo aquilo que está acontecendo na nossa atualidade. Então, se vocês quiserem ter a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais sobre a Marta Medeiros, ler as crônicas dela, vocês vão gostar, tá bom? E tem de vários temas, então vocês podem escolher. E se não passar? Olha, toda vez quando a gente traz um texto, aborda um texto, é importante da gente pensar um pouquinho antes sobre ele. E se não passar? E se não passar o quê? Vamos ver do que esse texto fala? Estamos há quase 4 meses mergulhados numa pandemia que mudou nossos hábitos, nos impôs restrições, nos distanciou fisicamente e nos colocou frente a frente com nossas fragilidades. Vai ficar por isso mesmo? Quando iniciou, parecia apenas uma onda gigante e repentina. Se soubéssemos nos manter à tona, boiando sobre ela, obedientes e respeitosos diante do seu tamanho, nada de muito ruim iria nos acontecer e logo encontraríamos a calmaria. É o que vem acontecendo nos países europeus, que estão retomando as atividades cotidianas, dando um passo de cada vez. O Brasil, caótico por natureza, vai levar mais tempo, nenhuma novidade. 3, 6, 10 meses,
quando teremos nossa vida de volta? E aí a gente segue, né? Ela vai falando sobre esse momento atual de pandemia. Vamos para os pronomes? Primeiro que, estamos há quase 4 meses mergulhados numa pandemia que mudou nossos hábitos. E aí, gente? Uma pandemia que mudou nossos hábitos. O que se refere à pandemia. Muito bem. Vamos ver se ainda tem mais algum? É o que vem acontecendo nos países europeus, que estão retomando as atividades cotidianas, dando um passo de cada vez. Tá, gente? Então, vamos ver a que o pronome relativo se refere. Países europeus, tá bom? Ficou só para europeus, mas vocês já sabem, países europeus. Essa crônica, ela não foi escrita nos dias atuais, né? Já tem foi no início da pandemia. E aí ele está dizendo aqui que os países europeus estão retomando as atividades cotidianas, então foi nessa época. Agora, atualmente, a gente sabe que nos países europeus já existe uma segunda onda de coronavírus, mas ela retratou aquele momento passado, tá bom? Então, que se refere à pandemia e que se refere aos países europeus. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, falando sobre os pronomes relativos, deixando um pouquinho mais claro para vocês, para que vocês não tenham dúvida, aprofundando um pouco mais nesse conteúdo, nesse conhecimento, para vocês desenvolverem habilidade, tá bom? Então, pratiquem, façam exercício, produzam, escrevam texto, tá bom? Não deixa de escrever, porque é importante, tá bom? É importante para que vocês possam aplicar todo esse conhecimento aqui adquirido durante as aulas de língua portuguesa, tá bom? Nós nos vemos na próxima semana. Beijo e tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente, mais uma aula do 9º ano, né? Hoje vamos falar sobre a redemocratização no Brasil, né? Essa transição da ditadura militar para o período democrático, né? Na história do Brasil. Também vou falar um pouquinho sobre como foi esse regime militar aqui no Piauí, né? Bem brevemente vamos falar como é que foi aqui no Piauí, tá bom? Então, vem comigo. Então, pessoal, hoje, como eu disse, a aula é sobre a redemocratização no Brasil, tá? Coloquei essa foto bonita do nosso plenário aí, comemorando, né, o final da ditadura, né? Vamos lá para a gente ver. Antes da gente falar da redemocratização, a gente fala já sobre como é que foi esse regime militar aqui no Piauí, tá bom? Então, vamos lá. As habilidades, né, são 3 aí, né, tão fora da ordem, né, não tem problema. Mas geralmente não, em resumo, essas habilidades todas falam sobre essa questão da transição da ditadura para o período democrático no Brasil, né? Essa nova república, tá? Então é a EF09HI 22, analisar a transição da ditadura para a democracia no Brasil e a construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas, tá? Então F09HI19 também, né? As transformações de 1989 aos dias atuais, então todas tratam da mesma questão, né? A última lá, analisar a transição da ditadura para a redemocratização, lá no finalzinho, ó, e particularmente no Piauí, como é que foi, tá? Então vamos para frente. Aqui bem resumidamente, como é que foi o regime militar no Piauí, né? Como é que esse regime, esses governos militares, eles foram se desenrolando no Piauí, né? Não foi diferente do resto do Brasil, tá, pessoal? Então, era um regime militar, onde existia um autoritarismo muito grande, né? Houve os mandatos, né, dos parlamentares que foram cassados, né? Aqui eu coloquei especialmente aqueles que eram no início do regime militar, aqueles ligados ao PTB, que era o partido do Jango, né?
Então, o Temístocles Sampaio, o Chagas Rodrigues, o Celso Barros, o Paz Landim, todos eram políticos, né, do PTB que acabaram tendo seus mandatos cassados, tá? No Brasil inteiro isso aconteceu, tá, pessoal? Durante o regime militar também a gente tem aquele mesmo contexto lá do milagre econômico, né, das grandes obras públicas. No Piauí também aconteceu isso, né? Aqui é um exemplo, né, da usina hidrelétrica de Boa Esperança, que foi construída lá entre 64 e 1970 durante o mandato do governador Elvídio Nunes, tá? E lá em Guadalupe, no sul do estado, certo? Aconteceu a repressão, né? As torturas também, né? Tudo isso aconteceu aqui, não foi diferente, tá certo? Eu trouxe aqui a imagem do Centro de Artesanato Mestre Dezinho, você deve estar reconhecendo. Lá era o quartel-general, né, da polícia. Então, onde hoje ficam aquelas salas, né, onde ficam os quiosques, onde se expõe, né, o artesanato, ali eram celas, tá, onde as pessoas ficavam presas. E aí tem algumas delas que são subterrâneas, onde se praticava tortura. Eu coloquei aqui a imagem, né? Ainda hoje está lá, se você tiver a curiosidade de visitar, e você pode entrar lá tranquilamente, tá? Você vai ver que ainda estão lá, tá bom? Destaquei aqui a figura do Petrônio Portela, tá? Que foi durante o período todo da ditadura, que ele morreu em 1980, antes da ditadura acabar, mas ele foi uma figura muito importante do regime militar, tá? É ele que está governando quando acontece o golpe, tá? Então ele é senador da República pela Arena, né, de 66 a 74, é reeleito, né? Ele é o líder do partido durante o governo Médici, tá? Durante o governo do Geisel, ele que tem aquela a missão, né, de começar a transição, né, aquela transição lenta, gradual para o regime democrático, né? Ele acaba morrendo antes disso acontecer, né, porque ele acaba morrendo em 1980. Ele foi ministro da Justiça do governo Figueiredo, tá? Então ele era uma figura muito importante. Ele está aqui do lado do Geisel, né? Nessa fotografia, tá? Projetos dele, a lei da anistia, né? A reforma política, né, que trouxe novamente o pluripartidarismo para o Brasil, né, e as eleições diretas para governador de 1982, tá? Eram projetos dele, tá? E aí eu também destaquei outra figura muito interessante, muito importante, né? Uma figura muito importante política do Piauí, que é o governador Alberto Silva, tá? Que fez muitas obras no Piauí, tá? A gente pode dizer que ele foi o maior tocador de obras aqui do Piauí, né? Aí eu destaquei algumas dessas obras, né, como o eixo rodoviário lá que liga Corrente, Floriano, Picos, Teresina, Parnaíba, né, ligando o sul até o litoral piauiense, a maternidade Evangelina Rosa, então quem mora pertinho ali aqui nessa região centro-sul, né, Ilhota, sabe onde é a maternidade Evangelina Rosa, foi feita pelo Alberto Silva. O terminal de petróleo ali no Dirceu, também é obra dele. O dique do Puti, lá na Zona Norte, tá? Aí lá em Parnaíba, a ponte do Jandira, né? Ele levou energia elétrica para mais de 34 cidades, né, do estado, né? Aquele monumento do Heróis do Genipapo, que fica em Campo Maior, também é obra dele, tá? A Avenida Miguel Rosa, que corta a cidade, né, de sul ao norte, também é obra dele, né? Ele que colocou a UFP para funcionar, né? E o estádio do Albertão, onde eu coloquei aqui essa imagem, também todas obras do Alberto Silva, durante esse período aí, de 71 até 75, tá? No auge da ditadura militar e no auge do milagre econômico, por isso tantas obras, tá? Aí eu coloquei aqui para a gente encerrar alguns outros governadores também, né? Que governaram o Piauí durante a ditadura, né? O Dirceu Arco Verde, né? Construiu muitas escolas, hospitais, destaca aí o ginásio de esportes Verdão, que é uma obra dele, tá? Aí de 79 a 83 o Lucídio Portela, né? Só lembrando aqui, era o Petrônio Portela, depois foi o Elvídio Nunes, tá? Que eu falei lá da usina de Boa Esperança, né? Também foi governador. Aí o Alberto Silva, e aí na sequência, né? O Dirceu Arco Verde, Lucídio Portela, aí o Hugo Napoleão, o Hugo Napoleão ele já é eleito por voto popular, os outros todos eram indicações, tá? Porque não existia eleição para governador, os cargos executivos, a eleição só começa em 1982. O Hugo Napoleão foi eleito, né?
pelo povo. Em 1983 governou, e aí depois, em 87, volta o Alberto Silva, né? É nesse período que ele constrói a Poticabana, tá? Então, só para que fique claro, né, vocês, para entender, teve repressão aqui, né, teve obras públicas, né, então a cassação de mandatos, teve censura, teve tudo isso, pessoal, que não foi diferente do restante do Brasil, tá? Agora sim, vamos falar da redemocratização, né? Quando o José Sarney toma posse, em 1985, né, a ditadura estava chegando ao fim e a gente tinha muita esperança de que realmente o Brasil viveria novos tempos, né? Mais democracia, mais liberdade, né? E aí a gente vamos entender como é que o resumo da ópera dessa nova república que surge ali até os dias atuais, né? A gente tem uma certa estabilidade financeira, a gente foi conquistando aos poucos, né, essa certa estabilidade financeira, né? Mas passamos por vários planos econômicos, especialmente nesse período do finalzinho da década de 80, né? Crises, 2 impeachments presidenciais durante esse período todo, né? Tô pegando lá de 85 até hoje, tá? A gente não consegue ainda, né, depois de todo esse período, a gente não conseguiu reverter a pobreza, a desigualdade social, né, no país, e nem conseguimos políticas públicas eficientes na saúde, educação e segurança. Estamos ano após ano só na promessa, né? E aí recentemente, né, um contexto bem mais atual, esse discurso da moralidade, do combate à corrupção retornou, tá bom? Cuidado, a gente dormiu em 2018, eu costumo dizer, a gente dormiu em 2018, estamos acordando na década de 60, né? Com aquele discursinho lá de combater o comunismo, né? Parece que você está na Guerra Fria de novo, será? Acordamos na Guerra Fria de novo. Então vamos lá, o governo Sarney, José Sarney, eu coloquei de novo a fotinha aqui, ó, dele abraçando Tancredo Neves, tá? Tancredo Neves, você lembra, é o que foi eleito lá em 1984, ele que foi eleito, né, pelo voto indireto, né, mas por complicações de saúde ele não assume, quem assume é o José Sarney, né, e aí dizem as más línguas que o José Sarney andou lá em Codó, né, e aí quem sabe a história de Codó, sabe quem é o Bita, né, o Bita fez um negócio lá, embaralhou o estômago do homem todinho, e aí o Tancredo não resistiu. José Sarney assumiu a presidência, tá? Dizem isso. Não sei se é verdade, né? Se perguntar para mim, professor, o senhor acredita nisso? Eu não acredito não, mas eu tenho medo disso, tá? Então, vamos lá. Ó. Nesse período, a gente tem o crescimento da dívida externa, da inflação, durante o governo do José Sarney, que começa lá em 85. É lançada uma nova moeda, que é o cruzado, tá? E que a ideia aqui era combater a corrupção, então se cria uma moeda, tira os zeros, né, para combater a corrupção. A ideia dele no plano cruzado era congelar os preços, criar nova moeda, né, congelar os salários, porque aí não tem aquela correção que a inflação costuma fazer, tá bom? Congelando os preços, você precisa de gente fiscalizando o supermercado. Tinha os fiscais do Sarney, né? Eram muito famosos, eles iam com a tabelinha no supermercado para ver se estava tudo certinho com a tabela do governo, tá bom? Por conta disso aí, desse congelamento dos preços, acontece uma explosão do consumo e aí vai ocorrer o desabastecimento, né? E alguns dizem até que forçado, né? Porque os empresários queriam esse direito de ficar fazendo as mudanças de preço de acordo com a demanda, né? E aí, como ele era proibido, aconteceu o desabastecimento, tá bom? Opa, passei. A gente tem uma queda gradual nas exportações, né? E aí o governo vai decretar a moratória da dívida externa. Estava tão alto e a gente não conseguia pagar essa dívida que o governo Sarney decreta a moratória, que é você suspender o pagamento, né, dos juros, porque a gente não paga a dívida, a gente paga só os juros, no nosso caso aqui. É lançada a segunda fase do plano, com a liberação dos preços, sob controle do governo, tá? Isso aí ainda no começo do governo dele, tá? A popularidade do governo com esse congelamento foi tão grande que ele consegue eleger, né, nas eleições de 86, né, vários candidatos do PMDB, que era o partido do governo, tá bom? Em todo o Brasil. Depois a coisa desanda, né? Desse período também é elaborada a nova Constituição, essa de 88 que está valendo ainda hoje,
Tá? Alguns elementos aí dessa Constituição nova. Coloquei aqui o Ulisses Guimarães, que foi uma figura muito importante, tanto na elaboração da Constituição como na eleição seguinte de 89. Então tá lá, ó, entre os direitos conquistados, o estabelecimento da igualdade de todos perante a lei, o direito de voto aos analfabetos, maior assistência aos trabalhadores, questão dos direitos dos povos indígenas e quilombolas e a regularização de suas terras, né? A ampliação das atribuições do poder legislativo e a limitação do executivo, tá? A condenação de práticas discriminatórias, também tinham as demandas das mulheres, né, que também foram a questão, por exemplo, do salário, né, que não pode ter desigualdade salarial entre homens e mulheres. A gente sabe que isso na escrita está lá, mas na realidade nem sempre acontece, tá? Então alguns elementos aí da nova Constituição de 88. Vamos aqui para frente. Aí nas eleições de 89 foi fantástico, tinham vários candidatos à presidência, né? Era o fim desse primeiro governo acaba meio melancólico, né? Porque tem muita inflação, né? Muitas denúncias de corrupção, ausência de medidas para resolver os problemas do país, tá certo? E aí esse era o contexto para, né, o final do primeiro governo democrático, né? O primeiro governo que não é militar, pós-ditadura. E aí em 89 o povo foi votar, certo? Foram 22 partidos, né, disputando essa eleição. No final do primeiro turno fica a disputa entre o Fernando Collor, do PRN, e o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que já tinha se destacado lá nas greves também, né? Ainda durante o governo militar. Os dois disputaram essa eleição, o segundo turno, tá? E aí o Collor ele consegue se eleger, tá? Ele tinha o apoio dos setores conservadores, né? Enquanto o Lula conseguiu o apoio dos partidos de esquerda e centro-esquerda, tá bom? Mas aqui a gente diz que o brasileiro, mesmo tendo vivido todo esse período, né, de repressão, ditadura, autoritarismo, ele parece que não queria dar uma chance a uma mudança, então preferiu escolher o candidato mais conservador, certo? E aqui também a gente destaca o poder da mídia nessa nova democracia, que é muito importante. A mídia fez muita diferença para eleger o Collor, que era o cara bonitão, né, que todo mundo queria ser, enquanto o Lula era uma figura muito, né, mal vista, né? Era ainda associada à figura do comunismo, né? Como comunista como malfeitor, tá certo? Então a mídia soube trabalhar isso muito bem e o Collor se elege, tá? O governo do Collor é um desses que sofreu impeachment, certo? O Collor ele assume com um discurso de caçar os marajás, né, do serviço público, aqueles altos salários, né, acabar com a corrupção, né? Todo mundo que tenta se eleger no Brasil vem com esse discurso, senão não ganha eleição, né? E aí o Collor ele faz isso, fala bonito, né? Aparece na propaganda dele, aparece até ele andando de jet ski, né? Mostrando aqui, ó, isso aqui que é vida, né? Aí o brasileiro foi lá, votou no homem, né? E aí o que o Collor fez, tá? Para acabar com a inflação, ele vai bloquear o dinheiro das contas correntes das cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzeiros, né? Cruzeiros aqui então já mudou a moeda de novo, tá? Era o cruzado lá no Sarney, agora já voltou para ser cruzeiro. Depois eu coloquei também uma sequência aí de moedas. Quantas moedas a gente teve durante esse período, tá? Congelar, bloquear. Então você que tinha um dinheirinho guardado ali para qualquer coisa, se você guardava o dinheiro no banco, se você tinha mais de 50 mil cruzeiros, tchau, tá bloqueado, você não podia mexer. Dá vontade de matar um presidente desse, não dava? Então, vamos lá, ó, 2/3 da moeda em circulação foi confiscada para acabar com a inflação. É só segurar o dinheiro e esconder, né? Isso aí é claramente uma interferência do governo na vida das pessoas, né? Ele defendia uma pauta neoliberal, por exemplo, cortar os gastos com saúde, educação, programas sociais. É o início da década de 90 aqui, muito influenciado lá pelo governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, que era neoliberal, tomava medidas extremamente neoliberais e não o povo era contra ela. Então ele aqui tentou fazer um neoliberalismo tupiniquim, né? E também foi muito criticado, né?
privatizações de empresas estatais, né? Abertura do mercado brasileiro para produtos estrangeiros, tudo isso aí num curto espaço de tempo, porque o Collor só governou até 1992, quando ele sofreu impeachment, tá? Os esquemas de corrupção ligava ele a né, esse esquema de corrupção, o próprio presidente fazia parte dele, né? O esquema PC, que era o PC Farias, que era o tesoureiro dele, tá? Na campanha. Então, a corrupção em torno do presidente era o desvio de dinheiro público para contas privadas no exterior, tá certo? Então, teve novamente as manifestações públicas, emblemáticas dos caras pintadas, né, indo para a rua cobrar que o presidente renunciasse ou sofresse o impeachment, né? E aí o fim da corrupção também, cobraram muito isso, né? Aqui um pronunciamento do Collor na Argentina, viu? Ele não está... ele só estava gripado, viu? Ele não estava... Você pode pensar aí que ele tinha usado alguma substância química que deixou ele mais, né, ligado assim, mas não, ele só estava gripado, viu? Esse pronunciamento aí. Então, aí acontece a abertura do processo, né? E o presidente ele acaba renunciando antes, né, de sofrer o impeachment. Quando ele renuncia, mesmo assim ele é condenado. Então ele passa 8 anos sem poder disputar nenhum cargo político, tá? Então em 92 ele acaba saindo, quem assume é o Itamar Franco, certo? Aí eu trouxe para vocês também, já que nós falamos muito sobre a década de 80, então para não falar só dos governos, né, eu trouxe aqui um pouco do que foi essa década de 80, né, que a gente chama na América Latina, né, por isso que eu coloquei ali do ladinho México, né, porque o termo década perdida, a década de 80 é a década perdida, né, surgiu lá no México, né, que no contexto geral, na América Latina, esse período foi um período de muitas crises econômicas, muita inflação, né? Ainda existiam algumas ditaduras, né? Então é um período muito, né, conturbado, essa década de 80 da nossa história, especialmente da história da América Latina, tá certo? Então por isso que ela é considerada a década perdida, mais do ponto de vista econômico, né, político, do que do ponto de vista cultural, porque a gente sempre associa como a década de 80 as bizarrices, né, da cultura da década de 80, né? Mas teve muita produção cultural, né? Muita coisa interessante foi surgindo durante esse período, né? Mas a gente chama de década perdida mais pela questão econômica e política, tá bom? Então, a crise econômica, ela é marcada por essa hiperinflação, a gente está vivendo o final da Guerra Fria, tá? Então aquelas ideologias elas estão meio abaladas, né? A ideologia do comunismo, né? Que muita gente tinha esperança, né, de que fosse uma alternativa, né? E aí durante essa década de 80 o comunismo a ideologia foi se acabando aos poucos, né? E chegou ao final da Guerra Fria, lá no início no finalzinho, né, da década de 80 e 89, né? 91 a União Soviética acaba, né? Então é um choque muito grande para as pessoas. Tem o aumento das taxas de juros, né, para empréstimo nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos era o grande vamos dizer assim, quem financiava esses governos na América Latina eram os Estados Unidos, emprestando dinheiro para evitar que eles se debandassem para o outro lado durante a Guerra Fria. E aí, como a União Soviética ela começou mesmo a ruir, então os Estados Unidos aos poucos vão deixando, né? Não precisa mais emprestar dinheiro para eles, né? E teve a alta do preço do petróleo também, né? Que foi um baque muito grande na economia, né? Que gerou essa crise econômica, tá? No caso do Brasil, o aumento da dívida externa, a questão da moratória, da hiperinflação, não é diferente do restante, né, da América Latina, não, tá? Aqui o que eu falei para vocês das moedas, né? Trouxe aqui algumas moedas para você ver a transição, né, do Cruzeiro, tá? Ali ainda antes do Sarney, aí ele transforma a moeda em cruzados, né? Então aqui você vê que vai eliminando os zeros, né? A gente precisava eliminar os zeros na moeda porque era uma forma de acabar com a inflação, tá bom? Aí os cruzados, aí vem aqui cruzados novos, ainda no Sarney, ele já lança outra moeda, né? Depois ali embaixo, né, 500
1.000 cruzeiros, né? Já é quando o Collor assume que ele já muda de novo, volta para o cruzeiro, né? Aqui ele tenta no plano Collor fazer novamente a transição, né? Eliminando lá os zeros, né? 5.000 cruzeiros reais. Esse aqui é o último antes da nossa moeda, que é o real, né? O plano real que só vai ser elaborado durante o governo do Itamar Franco, né, que era o vice que assume quando o Collor sofre o impeachment, e aí ali junto com o ministro da Economia, se eu não me engano, que era o Fernando Henrique. Não lembro qual era o ministério dele, certo? Acho que era o Ministério da Economia, ou da Fazenda, não lembro. Mas o Fernando Henrique é o pai do real, né? Ainda durante o governo do Itamar, ele cria essa moeda, e aí vocês agora já estão acostumados, isso aqui já também quase não vale mais nada, mas na época que foi criado isso, era uma maravilha, né? Era uma maravilha. A moeda corrigiu a inflação de um jeito, mas foi difícil para segurar. Mas eles corrigiram essa inflação de um jeito, né, que a gente nem parecia mais que estava morando no Brasil, né? Era muito bom o início, né, do real aqui, o poder de compra, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, o poder de compra da nossa moeda era um poder de compra muito, muito bacana. A gente podia, você vê que hoje a própria moeda aqui, R$1, já nem existe mais, hoje já virou aquela moedinha, mas naquele tempo esse R$1 valia muita coisa, porque ele era equiparado com $1, né? Então R$1 valia $1. Tá? Lógico, tem que fazer uma série de restrições, né, econômicas para você segurar uma moeda dessa valendo $1, né? Então o poder de compra era muito grande. Você tinha R$1, R$2 no bolso, você comprava muita coisa, né? Porque a gente sabe que o dólar era uma moeda muito forte que vale muito, tá? Então você veja aí a transição dessas moedas, né? Na cultura, olha lá. A gente tem tudo isso aqui influenciado por esse período da abertura política, né, que tem as inovações tecnológicas dos anos 80, né? Você tem uma grande difusão de informação e de arte, né? Eu coloquei aqui, ó, do lado a imagenzinha da TV pirata, que era muito característica desse período. Não existe mais, né? Mas foi muito comum, as pessoas ficavam ligadas na TV pirata. O Bozo, quem não lembra do Bozo? Vocês não lembram, porque vocês são novinhos, mas a gente lembra demais do Bozo, né? Que toda manhã estava lá para atusigar os nossos pais, né? E a gente ficava vidrado no Bozo. O Bozo era um palhaço doidão, viu? Os cartunistas Laerte, Angeli, o Glauco, né, os livros de Ziraldo, tudo isso é da década de 80, né? Alguns ainda hoje estão aí presentes na nossa cultura, né? E de forma bem forte, né? O rock nacional, aqui eu trouxe isso aqui para você entender que a década de 80 não é uma década perdida coisa nenhuma, né? Culturalmente ela foi muito bacana, tá? No rock nacional vão surgir os artistas como Barão Vermelho, Cazuza, o Legião Urbana, né? Que fizeram muito sucesso, faziam músicas muito boas, né? Que o rock nacional era meio morto, né? Até a década de 80 ele vai dar uma ressurgida. Hoje já está morto de novo hoje. Até porque hoje só se canta sertanejo, né? Olha aí, da década de 80, o primeiro Rock in Rio, esse festival de música incrível, né? Que traz artistas do mundo todo. O primeiro Rock in Rio foi lá na década de 80 ainda, né? Trouxe artistas como o Freddie Mercury, né? O Queen, né? Que estava no auge, né? Ou o Iron Maiden, para quem gosta de heavy metal, né? Então vieram muitos artistas bons para tocar aqui no Brasil, né? Durante esse festival que existe até hoje, tá? O Rock in Rio. Surgem novas emissoras de TV com programação diferente, né? A Manchete, o SBT ainda está vivo, a Manchete já terminou, né? Da década de 80 também a nossa rainha dos baixinhos, né? A Xuxa também estava lá junto com o Bozo disputando, né? A audiência na TV, tá bom? E aí, para a gente encerrar, eu trouxe para vocês aqui uma sugestão, já que nós começamos a nossa aula lá falando sobre a ditadura militar no Piauí. Aqui tem uma sugestão para vocês assistirem, é um documentário feito lá em 2018, né? Recente, né? 2018, sobre esses governos militares aqui no Piauí. Então, algumas dessas informações que eu trouxe para vocês, né? Elas estão, né, bem
discutidas aqui nesse documentário. Ele é um documentário de 50 minutos, né? Aqui eu trouxe só a imagenzinha, né? Não sei nem se vai dar, não vai dar para passar, aqui só é o trailer, ele tem uns 5 minutos, né? E aí, como o nosso tempo já está acabando, nem precisa passar. É só para você ter uma ideia quando você for procurar ele lá, tá lá no YouTube para você procurar, né? Repressão, memória e consequências da ditadura civil-militar no Piauí, tá bom? É um documentário de 2018, muito interessante. Você que tem curiosidade de saber como é que foi esse período de governo militar aqui no Piauí, né? Então tem lá os depoimentos, né, de pesquisadores, né, alguns, né, pessoas que já são conhecidas da nossa, do nosso cotidiano, né, piauiense, né, como o Cinéa Santos, o Laurentino, né, que vivenciaram, né, esse período. Então eles dão depoimentos de como foi, tá? E aí as entrevistas com os pesquisadores também, né? Então vale a pena você assistir, tá bom? Porque é um documentário muito interessante que fala sobre a realidade aqui no Piauí, certo? Vamos ficando por aqui, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico feliz que vocês tenham ficado aí assistindo até o final, né? Cuidem das suas atividades, não deixem de fazer as suas atividades, tal, que os professores estão sugerindo para vocês, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Até a próxima.